Geografia, do grego, geografia, literalmente como descrição da Terra, é uma área muito importante da ciência que se dedica ao estudo da superfície da Terra, analisando os fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Assim, estudando a sociedade em geral e seu meio. A geografia não apenas estuda onde os objetos estão, mas também como eles mudaram e vieram a ser. Embora a geografia seja específica do planeta Terra, muitos conceitos podem ser aplicados de forma mais ampla a outros corpos celestes no campo da ciência planetária. O estudo da geografia torna-se indispensável na medida em que compreendemos tudo ao nosso redor. Deste modo, sua história nos permite ter uma visão expandida de como e por que ela existe em nossa história. É fato que a ciência geográfica data do final do século 1900, porém, antes da institucionalização da ciência existia, e sempre existiu, o conhecimento geográfico. Foram justamente esses conhecimentos geográficos acumulados por séculos que permitiram o surgimento da ciência. A geografia é subdividida em duas áreas, a geografia humana e a geografia física. A geografia humana é o estudo das pessoas e suas comunidades, culturas, economias e relações através do espaço e do lugar. Já a geografia física aponta o estudo de processos e padrões no ambiente natural, como a atmosfera, hidrosfera, biosfera e a geosfera. Ambas as áreas fazem o uso de filosofias geográficas, conceitos e ferramentas semelhantes que têm sobreposição significativa. Um desses conceitos, por exemplo, é a primeira lei da geografia, proposta por Waldo Tobler, um geógrafo e cartógrafo suíço. Assim, a geografia, segundo alguns estudiosos, é uma prática humana de se conhecer onde se vive para compreender e planejar o local de moradia de um indivíduo. A história do pensamento geográfico é um ramo da disciplina geográfica, onde se estuda os postulados, pensamentos e correntes dos autores que contribuíram para a sistematização da geografia como disciplina acadêmica no século XIX. A história da geografia remonta à antiguidade, quando os antigos gregos, os quais foram a primeira cultura conhecida a explorar ativamente disciplinas como a ciência e a filosofia, começaram a mapear o mundo conhecido por eles. Os primeiros registros de conhecimentos geográficos são encontrados em relatos de viajantes no século V a.C. Um conhecido exemplo de viajante daquela época foi o grego Heródoto, o chamado pai da história. Eratosthenes, um grego do século III a.C., é considerado o pai da geografia por sua contribuição para o desenvolvimento de parte da cartografia e a geografia em geral. Outros antigos descobrimentos da geografia foi feita pelos romanos, sobretudo a cartografia, à medida que exploravam novas terras, desenvolvendo novas técnicas, como o périplo, uma descrição detalhada acerca dos portos e escalas que um marinheiro experiente poderia encontrar ao longo da costa. No entanto, foi só no final da Idade Média que a geografia tornou-se uma disciplina científica autônoma. Durante a Idade Média, árabes como Edrisi, Ibn Batuta e Ibn Khaldun aprofundaram e mantiveram os antigos conhecimentos gregos. As viagens de Marco Polo espalharam pela Europa o interesse pela geografia. Durante a Era dos Descobrimentos, exploradores europeus começaram a mapear o mundo e documentar suas descobertas. Isso levou ao desenvolvimento e o aprimoramento de novas tecnologias, como cartografia e topografia, que ajudaram a promover o campo da geografia. Durante a Renascença e ao longo dos séculos XVI e XVII, as grandes viagens de exploração reavivaram o desejo de bases teóricas mais sólidas ou de informação mais detalhada. A Geographia Generalis, de Bernardo Varenius e o Mappa Mundi, de Gerardo Mercator são exemplos importantes. No entanto, a Geographia Generalis sofreu diversas revisões durante a história, enquanto o Mappa Mundi, de Gerardo Mercator não sofreu nenhuma alteração desde sua criação, no século XVI. Devido à queda do Império Romano no Ocidente, o conhecimento geográfico greco-romano foi perdido na Europa. Porém, entre os séculos VI e VII foi preservado, revisto e ampliado por geógrafos muçulmanos da Península Arábica. No entanto, os acréscimos e acertos feitos pelos geógrafos árabes Edrisi, Ibn Batuta e Ibn Khaldun foram ignorados pelos estudiosos europeus. Durante as Cruzadas, foram retomadas as primeiras teorias.
Os erros de Ptolomeu, um cientista grego conhecido por suas obras em matemática, astronomia e geografia, incluindo a cartografia, continuaram no Ocidente até as grandes navegações, que passaram a reabastecer a Europa de informações mais detalhadas e exatas sobre o restante do mundo. Durante o século XVIII, a geografia foi sendo discretamente reconhecida como disciplina e tornou-se parte dos currículos universitários. Ao longo dos últimos 2 séculos, a quantidade de conhecimento e o número de instrumentos aumentou enormemente. No Ocidente, durante os séculos XIX e XX, a disciplina geográfica, de forma resumida, passou por 4 fases importantes: o determinismo geográfico, geografia regional, revolução quantitativa e geografia radical. Neste caso, é bom lembrar que a geografia, em seu início, com Humboldt, Ratzel, Ritter, Lablache, Hartshorne e outros, já se utilizava de métodos positivistas e a mudança de paradigma, que ocorreu com a matematização do espaço, foi a da inclusão da informática para a quantificação dos dados, pelo método neopositivista, por volta dos anos 1950, no Brasil. No século XVIII, o capitão James Cook, um explorador, navegador e cartógrafo inglês, fez a fixação de novos padrões precisos e técnicos em navegação e foi responsável pelas viagens científicas. Em sua segunda viagem, circunnavegou o globo entre 1772 e 1775, sendo o mais famoso de seus itinerários. Na França foi criado o primeiro estudo de pesquisadores sobre topografia detalhada de um grande país. Este trabalho intelectual foi realizado entre os séculos XVII e XVIII por 4 gerações de especialistas em astronomia e profissionais de pesquisa da família Cassini. A partir do trabalho, o Atlas Nacional da França foi publicado pela primeira vez em 1791. Como muitos que o antecipavam, Alexander von Humboldt, conhecido como o pai da biogeografia, fez uma proposta sobre as demais partes do mundo. Deste modo, inicialmente, foi feita uma descrição sistemática e interrelacionada de 5 características. São elas: altitude, temperatura, vegetação e agricultura em montanhas que se localizam em regiões de latitude em direção à linha do Equador. Humboldt apresentou as bases da geografia moderna durante os séculos XVI e terminou, segundo alguns estudiosos, no século XX. A geografia é uma disciplina indispensável para que possamos compreender o mundo e a sociedade em que vivemos, pois nos ajuda a entender vários aspectos importantes da nossa realidade física e humana se relacionam e se influenciam mutuamente. A geografia física estuda as maiores características naturais da Terra, como montanhas, oceanos, rios e padrões climáticos, para compreenderem seus origens, funções e como se relacionam mutuamente. Já a geografia humana, por sua vez, examina como as pessoas se relacionam com esses espaços físicos através de processos culturais, políticos, econômicos e sociais. Todas elas são essenciais para o enfrentamento de desafios globais, como o desvio ambiental, o gerenciamento de recursos, a urbanização e a desigualdade espacial, além de ser uma ciência dinâmica em constante evolução. Ela pode ser usada para promover o desenvolvimento sustentável, a adaptação às mudanças climáticas, entre outros. Sem o que denominamos hoje de geografia, seria impossível compreender o mundo em que vivemos. Ela nos ajuda a ser cidadãos conscientes e críticos, capazes de tomar decisões informadas e atuar de forma responsável para a preservação do meio ambiente.